Olá pessoal, meu nome é Fábio, seja bem-vindo ao workshop de SolidWorks. Para quem não me conhece, eu moro em Foz do Iguaçu e eu sou projetista. Eu tenho uma certificação bem básica do SolidWorks. Essa certificação aqui são em 4 níveis, vamos falar assim, de competência. É desenho, peça, modelagem avançada de peça e montagens. Eu poderia fazer as outras, só que eu tô meio sem tempo, né? Tem que estudar certinho todas as lições, porque afinal é uma prova realmente. Não é que seja difícil, mas o tempo é bem corrido da prova do SolidWorks, né? Tem que estar bem preparado e saber todas as ferramentas. A única parte que eu não domino assim do Solid, que realmente não teria condições é, de nem comentar muito, seria a parte de simulação, tá? A parte de simulação é necessário um estudo um pouquinho maior, tá? Se bem que o SolidWorks é muito básico na parte de simulação. Seria melhor você usar um console, um Abacus ou um ANSYS para fazer a parte de simulação. Mas vamos lá ao que se compete ao SolidWorks. Pessoal, esse aqui é o checklist, é a lista do workshop. Eu vou falar um pouquinho sobre o hardware, sobre grandes montagens, sobre organização, comunicação entre suplementos, o gerenciamento de arquivos, as configurações Excel, formas de envio do produto final, do modelo CAD, as bibliotecas, o Toolbox cria uma biblioteca, o que é o bloco, o que seria o loft ou varredura, o qual usar, erros e sketch totalmente definido, né? Bom, vamos lá ao primeiro. Muita gente se engana ao achar que tendo vários núcleos, o Solid ele vai ser mais potente. Na realidade, a pessoa está enganada. Ele trabalha ele trabalha de forma linear. Então, se você tiver dois núcleos, é o suficiente para você rodar o Solid. Dois núcleos potentes. Aí você aproveita muito mais o Solid, vamos falar assim. Se você tiver 8 núcleos, né, às vezes não vai te resolver nada, porque às vezes ainda você tem aquela emulação de 64, né? Teu processador é 32 e ele emula 64. E isso é uma desvantagem para utilizar o Solid. O que realmente vai te vai te dar um bom resultado é o conjunto de placa de vídeo, de RAM, de disco rígido, o sistema operacional também. Para reconstrução, o CPU mais rápido ele vai ser melhor, porque ele usa uma linha de processamento para reconstruir e uma linha para dar opção visual, para a gráfica, né? Análise. A simulação é um caso à parte. Ela usa todos os núcleos. Então, quanto mais núcleos que você tiver, mais rápida a simulação. Assim como a renderização, né? A abertura de arquivos ou os HDs mais rápidos. De modo geral, para mexer em uma grande montagem, no ambiente de edição de grande montagem, você tem que ter dois núcleos potentes, vamos falar assim. Às vezes dividido em 8 núcleos, sendo que você só vai utilizar um ou dois núcleos, é desvantagem, é um processamento perdido, né? Porque o Solid trabalha de forma linear. O que significa isso que eu estou te falando? Significa que ele só vai usar um núcleo. Então não adianta ter 8 núcleos. Às vezes você tem que ter um computador potente, que seja realmente 64, né, que tenha um núcleo potente e tenha todo aquele conjunto. RAM, tenha VGA boa, tenha um sistema operacional adequado, seja um SSD, um disco rígido bom, de alta velocidade, desempenho bom, né? Ali embaixo a gente tem um modelo da Dell, uma workstation, né, uma recomendada, um processador bom, tá? Para mexer com Solid. E às vezes é a parte da organização da árvore de projeto da pessoa, né, do projetista também. Você tem que enxutar a tua árvore de projeto para você ter mais desempenho, né? Não adianta nada você ter uma máquina boa, sendo que o problema é o ser humaninho que está atrás da máquina, né? Em grandes montagens. Bom, o que seria o primeiro tópico de grandes montagens? Seria o peso leve. O que significa o peso leve? Ele abre o arquivo sem abrir a árvore, né? Aí ele reduz o peso. Então, se ele abrir no modo resolvido, que é o segundo tópico ali, ele carrega toda a árvore, né? E aí é uma desvantagem, porque ele demora bem mais para reconstruir, né? E quando você vai editar a peça, você acessa a árvore, né? Então, não necessariamente você precisa abrir em modo resolvido. Aí você tem os modos de visualização, que é só para visualizar, e tem as configurações. Então, muita gente faz assim: você suprime os detalhes nas configurações. Você faz uma configuração full
para detalhamento técnico, e uma configuração visual, só para ele abrir mais rápido. E essa visualização, para ele abrir mais rápido, você, antes de abrir o arquivo, você vai lá e em configurações você consegue buscar essa configuração apenas visual, de tal forma que ele abra bem mais rápido. E na hora que você precisar realmente fazer uma operação de detalhamento, de edição, você vai lá e mude as configurações. A economia de recursos na Arvis eu já falei, é necessária, né? A edição em contexto também ajuda a economizar informações. E a exibição, desempenho e reconstrução está tudo interligado para o desempenho da montagem, né? Então você tem que escolher um computador bom, você tem que enxutar a tua árvore para ele reconstruir mais rápido, né? E os modos de exibição a gente utiliza para abrir mais rápido a montagem. Acaso você precise editar a peça ou montagem ou submontagem, você vai lá e modifica de peso leve para resolvido, resolvido para peso leve, conforme a tua necessidade. A organização é importante também. Por exemplo, você vai organizar várias pastas lá de parafusos. Você joga numa pasta só na árvore de projeto, só de parafusos. É importante, né? Aí você suprime só de uma vez a pasta, ou localiza, ou seleciona só aqueles elementos, ou suprime só aqueles elementos. Então é totalmente importante você organizar a tua árvore de projeto em pastas. O nome, bom, quem pega teu projeto e você não renomeia, vai encontrar lá o seguinte: ressalto 1, ressalto 2, ressalto 3. E isso é inútil para a pessoa que abriu a tua árvore, porque até ela se localizar no teu projeto, até ela pegar todas as informações, ela vai demorar muito mais tempo. Então, se você colocar o nome dos eixos, dos pontos principais, altura tal, eixo tal, você consegue repassar informações para o projetista que pegar essa tua montagem, para que ele consiga utilizar o teu desenho. Um desafio das empresas é como você pode aproveitar os desenhos. Uma forma de aproveitar informações, cotas, dimensões, é você colocar um nome em tudo que você está fazendo, nos planos, na geometria de referência, nos esboços e nos recursos. Bom, nem vou falar que a equipe tem que se padronizar um estilo de modelagem que se comunique com todos, né? Tenha elos, né? Informações que são comuns a todos. Então a primeira coisa que se define a organização seria como a equipe vai desenhar. O que a equipe vai desenhar primeiro? Então é uma comunicação básica, né? Porque o Solid, na realidade, ele não é feito para trabalhar com muitas pessoas, diferentemente do CATIA e outros aplicativos. Ele é feito necessariamente para uma pessoa só trabalhar, né? Pela questão de gravação dele, né? O acesso à leitura, e isso complica um pouquinho a situação do Solid. Mas dá para trabalhar em equipe, só que tem que fazer uma organização, tem que estabelecer um padrão com a equipe de modelagem. Criar assim, vamos falar assim, criar normas, né, para modelar. O que seria folha? Nossa, você jogar um arquivo 3D, um CAD, na folha e gerar vistas, né? E o Solid faz isso muito bem, mais que os concorrentes dele, né, por sinal. Uma forma de salvar a folha, salvar essa prancha 2D aqui, seria em desenho datashed, desanexado, né? Qual é a vantagem dele? Para você enviar essa prancha aqui, normalmente você precisa enviar esse desenho CAD. Então você envia a folha e o arquivo CAD. Se você salvar como desenho datashed a prancha, esse arquivo não vai junto. Só que a pessoa vai conseguir visualizar esse arquivo se só abrir a prancha no Solid, sem necessariamente você ter que enviar para a pessoa. Se você salvar em JPEG, é só uma imagem. É a mesma coisa que você pegar uma foto com seu celular e tirar para a pessoa. PDF 3D. É interessante jogar em PDF 3D. A pessoa consegue imprimir. É um arquivo burro, né? É um arquivo que não pode ser modificado. E o PDF 3D ainda tem a vantagem que... PDF 3D eu estou falando para modelo CAD, tá? Não para prancha. PDF 3D para a pessoa visualizar, né? A montagem, uma peça. E ele é como se fosse um eDAWNS, né? Ele gera uma visualização, você pode gerar, você pode interagir com a peça. Isso é interessante para o cliente final. Então eu já falei do eDAWNS também, né? Uma vantagem do eDAWNS é a tirada de dimensões, algumas secções, algumas informações importantes.
localizar referências. O que seria esse localizar referências? Seria você exportar essa prancha aqui com esse arquivo, né, do Solid. Isso aqui é muito importante, né, você utilizar com o SolidWorks Explorer para você exportar o teu arquivo para o teu cliente. Na realidade é a única forma de portabilizar, né? Às vezes você tem lá os arquivos, está lá no desktop, está no pendrive, está no HD, está em outra unidade. Você vai lá e planifica para uma única pasta. O que é você planificar? Você pega arquivos de todos os locais que está no teu HD e você manda para uma única pasta. E essa pasta você pode carregar para lá e para cá sem perder a referência, né? Então esse localizar referência serve para quê? Para você fazer um backup, para você enviar para o teu chefe, os arquivos do Solid. Às vezes você cria vários modelos de revisão que estão errados. Aí quando você tem um modelo final aqui, você quer enviar só esse modelo final e aproveitar e apagar o resto. Aí você vai localizar a referência. Ele só vai salvar o que está na folha, né, o que é importante no projeto. Então localizar a referência é uma forma de exportação, né, na realidade no modo gratuito. Caso contrário, você com esse localizar a referência, trabalhando juntamente com o SolidWorks Explorer, ele te ajuda na versão gratuita, né? O que eu falo que é a versão gratuita? A versão que já vem com o Solid, né? O Solid ele não é gratuito, tá? Ele custa, eu acho que $5.000 a versão dele. E o Explorer, esse localizar a referência, vem de forma gratuita nesse pacote. Caso você não tenha, você queira uma maneira de gerenciar esses arquivos, você vai ter que comprar o PDM, tá? Um pacote à parte para grandes empresas. Agora, se você for uma pequena empresa, você comprar poucas licenças do Solid, você vai ter que aprender a lidar com o SolidWorks Explorer e se localizar referências, tá? Para gerenciar os teus arquivos. O que são as máscaras? Por exemplo, você vai fazer um trabalho para a empresa X. Você vai ter um padrão de folha para essa empresa. Você vai ter propriedades, informações, logo, tamanho de folha, né, informações da tarjeta, dessa etiqueta aqui, ó, que vai aqui embaixo. Então é bom você criar esses layouts, né, que a gente chama de máscaras. Aí você sempre, quando você abrir um arquivo do Solid, vai estar a empresa X. Então você economiza tempo, né, você padroniza o modelo e fica certinho, tá? Locais de arquivos. Juntamente falando com bibliotecas e máscaras, lá em opções do SolidWorks você tem como localizar os caminhos, né, que vão ficar armazenados, os padrões, os templates, né, tanto soldagem como sheet metal, como bibliotecas. Então esse caminho, esse diretório que eu estou te falando, é para você gerenciar esses arquivos, né, adicionar templates, saber onde que estão localizados essas máscaras no teu HD. Blocos são utilizados em etiquetas, né, em linhas. Isso aqui na realidade a gente vê mais com sketch. Linhas. Linhas eu coloquei na realidade assim, quando você começa a iniciar uma prancha, você tem que criar todos os padrões de linhas inicialmente para você utilizar naquela prancha, para você ter como modelo para você conseguir acessar, né? Linha de cota, linha de construção, linha de referência, linha grossa, linha fina, linha tracejada, você tem que criar todo antes. Você pode até criar depois, mas você perde muito tempo. Então às vezes é melhor criar o padrão de linha inicialmente no começo. Inicialmente no começo não, né? No começo. E depois não se estressar mais com isso. Gerenciamento de arquivos. Na versão gratuita, né? Gratuita entre aspas, que é $5.000. A gente só trabalha com o SolidWorks Explorer e localizar referências, tá? A gente pode ativar um backup no SolidWorks para salvar os arquivos, tá? A gente pode salvar em Dropbox, como se fosse uma maneira de fazer backup de uma forma automática dos arquivos, tá? A gente pode utilizar o salvar como também, no modo avançado, para renomear arquivos, para substituir o nome dos arquivos, para exportar os arquivos. Ou pode utilizar o localizar referências e o SolidWorks Explorer. Para quê? Para renomear, mover, substituir e enviar arquivos. Substituir é substituir uma nova versão por outra. Enviar é preparar, localizar referências, é exportar, portabilizar um modelo, uma montagem ou mesmo uma prancha com o desenho. Mover. Se você mover fora do SolidWorks Explorer, o que vai acontecer? Você vai perder a referência, né? Ele vai mandar você procurar a peça. Então você tem que mover as peças no SolidWorks dentro do SolidWorks Explorer, tá?
E renomear arquivo também, renomear dentro do SolidWorks Explorer, porque dele não perde a referência da peça. Caso contrário, ele vai perder e vai mandar você localizar. Configurações. Configurações é a maior rapidez nas alterações, opções de visualização do produto, economiza espaço no HD. E facilita muito, por exemplo, aqui ó, você tem aqui com tampa, curto, longo. Então você tem 4 configurações diferentes aqui. E é a mesma peça. Na realidade são poucas modificações que você vai fazer. Em vez de você fazer tudo de novo ou ter arquivos separados, você usa configurações ou Excel mesmo para controlar essas alterações, né? Grandes montagens tem isso, tá? Às vezes você tem peças semelhantes em que você utiliza configurações, tá? Para economizar espaço, para não ter 2 arquivos, tá? Diferente. E ter opções de visualizações no produto. Imagine que você tem um tubo. O tubo é redondo, sempre redondo. A espessura do tubo é sempre 1.2, né? Aí ele tem lá 10, 20, 30, 40, 50. Você vai fazer um arquivo para cada tubo? Não. Você coloca configurações 10, 20, 30, 40. Você não precisa fazer um arquivo para cada peça, né? Exportações. Isso aqui é um dos problemas dos projetistas, né? No SolidWorks, a gente só consegue sucesso com esse cara aqui, ó, Parasolid. E olha lá ainda, né? Quando a gente importa para o SolidWorks, o Parasolid, a gente consegue fazer bastante coisa com ele, tipo cortes, adicionar ressalto, né? O ideal é a gente pegar a própria extensão do SolidWorks para trabalhar, tá? Outra dica que o pessoal comete, eles acham que o SolidWorks é que nem o AutoCAD, que dá para salvar até o 2007, o 2000 ou o 2010. O SolidWorks ele não lê a versão anterior. Por exemplo, eu tô com 2015. O 2006, o 2016 leu 2015. Só que o 2015 ele não leu 2016. Ele não tem como salvar uma versão anterior. Ainda não é possível. Talvez mais pra frente seria possível, mas não é possível. Talvez até uma ideia comercial do SolidWorks não é interessante fazer isso, né? Aí o que acontece? Você tem que sempre se atentar com as versões do SolidWorks, porque senão você não vai abrir um arquivo anterior. Você tem o 2016. Você consegue abrir o 2013. Só que se você tiver o 2013 e você baixou um arquivo lá da internet, lá do GrabCAD, do 3D Content, você não consegue abrir ele em 2013. Você precisa instalar uma versão 2016. Aí o que acontece? Se a tua versão do Solid não é paga, vamos falar assim, o que vai acontecer? Você vai precisar pagar a atualização, né? A atualização acho que é 30% do produto, tá? Então é um valor um pouco caro. E a pessoa que não deseja atualizar o Solid fica com ele desatualizado, né? Então eu recomendo sempre você tentar atualizar o Solid, sempre deixar ele na versão mais anterior, né? Que às vezes não compensa você ter uma versão muito antiga do Solid. Bom, vamos falar assim, em outras extensões. Exportação, tá? Tô te falando. Aqui eu tô te falando importar para trabalhar com ele, né? Uma geometria que dá para trabalhar ainda. Agora exportar, você pode exportar ele em todas essas extensões aqui. O DF3D é mais para visualização, assim como a folha DWG, tá? Você pode até importar o arquivo do AutoCAD para folha, para prancha, tá? Você pode exportar a montagem para peça, para ela ficar mais leve, assim como você pode exportar a montagem para Parasolid, tá? A RML, STL também é o formato de exportação. Depende do segundo aplicativo que você vai fazer a leitura desse modelo, tá? Então a exportação serve para quê? Para você exportar no modelo no qual você tem uma necessidade específica, né? Às vezes o Solid não vai te suprir as suas necessidades de renderização, simulação, né? Aí você vai ter que exportar para uma extensão que o outro aplicativo consiga ler, né? Essas duas aqui são mais de visualização, tá, pessoal? Eu salvaria uma montagem em peça ou para Solid para reduzir espaço, tá? Reduzir peso, tá? Pensando em grandes montagens. Seria uma das formas. Essa aqui seria mais para aplicativos, né? Para web, esse aqui. Esse aqui seria mais para aplicativos, tipo Modo, tipo um 3DS, né? Mais para animação.
Essas aqui são bibliotecas que você pode fazer um cadastro e baixar arquivos. Se você baixar arquivos do Solid, você consegue até modificar a árvore de projeto, tá? O Toolbox são bibliotecas para você reduzir o tempo de criação. Reduzir não, né? Você já pega algo pronto, né? Você pega um parafusinho pronto já e só coloca, né? A utilização dele é bem simples, tá? E você pode até criar um componente inteligente e deixar na tua biblioteca. Guarda-roupa, essas coisas, sabe? Todos os componentes que sempre você vai utilizar, você pode tornar ele um componente inteligente. Eu falei em guarda-roupa, eu falei os acessórios do guarda-roupa, né? Os parafusinhos, recortes, né? Bloco. Bloco, às vezes você cria um desenho, um sketch 2D antes de criar uma montagem, para você ver o funcionamento, né? Você ver como funciona ele, e você consiga até implicar em movimento, tá? A gente chama isso de montagem de layout. Você pode colocar notas, né, na folha, usando o mesmo sistema do Blocos. O esboço derivado, ele mantém as relações. Ele pode ser quebrado. O esboço copiado não mantém as relações. Então aqui, na realidade, é um conceito de modelagem avançada de peça, né, sobre relação a esboço, né. Aqui é sobre prancha, esse conceito aqui de notas, folha. O bloco é muito utilizado em folha, tá? Simulação de movimento. Então, você pode fazer os bloquinhos e simular o movimento antes de você fazer as peças, né? Fazer ele assim, nesse layout aqui 2D, simular o movimento e depois você fazer as peças. Então eu acho interessante esse conceito aqui. Loft ou varredura. Na realidade, assim, se você quer um grau de precisão muito bom, nenhum nem outro, nem loft nem varredura. Você utiliza superfície, tá? A superfície do Solid não é tão boa assim, mas ela tem um ganho maior em relação a essas ferramentas aqui. Embora essas ferramentas trabalhem aqui com multisseções ou curva guias, a precisão delas não é tão grande. Agora, se você utilizar a superfície, tu consegue um resultado melhor, tá? Vamos falar assim, até visualmente, esteticamente, geometricamente falando, o resultado é bem melhor. Então, o conceito de superfície no Solid, ele é fraco, mas ele resolve os problemas, né? Comparando o CATIA com o Solid na parte de superfície, o Solid leva um pau do CATIA, né? Então, assim, se você tem um Solid, você usa a superfície do Solid, né? Agora, se você pode usar o CATIA, que só grandes empresas conseguem usar o CATIA, você usa o CATIA, porque tem mais pontos de controle, né? E erros seriam... Você tem aqui... Se você clicar aqui, você consegue definir totalmente um sketch, tá? Isso aqui ajuda o seguinte, às vezes o cara criou muitos erros, né? E a pessoa tem que consertar esses erros. Você abre peça por peça, faz uma análise. Você cria um esboço e você pode calcular aqui as dimensões dele, ó. Ele vai te dar as dimensões todas picadas. Você pode dar um duplo clique aqui, né? Se tivesse no Solid, você alteraria, né? Recalculava e alteraria. Então isso aqui te ajuda a economizar espaço e se definir totalmente esboço. E aonde que eu acho ele? Em exibir, excluir relações. Quando o esboço estiver subdefinido, clicou aqui, você manda calcular e ele vai te dar as dimensões e vai definir o teu esboço. Às vezes a pessoa no começo, quando começa a mexer com Solid, ela nem consegue encontrar onde que o esboço dela tá indefinido, né? Então seria interessante você utilizar para ganhar tempo, né? Bom, é isso, pessoal. Eu espero que tenha passado algumas ideias no workshop de Solid para vocês. Algumas ideias principais, tá? Não é tudo, não é um treinamento, tá? É só um bate-papo só. Talvez alguma luz, né? Talvez algum desses objetivos aqui você tenha interesse. Qualquer coisa, me manda e-mail. Fale comigo que eu posso clarear um pouquinho mais essas ideias, né? Obrigado, pessoal, e é isso.